A gente está aqui com um cara que fez eu rever os meus conceitos automotivos e fez eu ver o carro realmente como um meio de transporte, entendendo ele como transporte, como fazendo parte de uma cidade. Tem um outro olhar, tanto para as pessoas que usam quanto para as cidades, que é o grande Fernando Morito. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. É uma honra aqui estar recebendo um mestre desse do automotivo. É formado no Centro Universitário de Belas Artes em 2001, tocou durante muito tempo o setor de inovação, idealizou lá no IED, o Transportation Design, saiu dali, foi uma célula muito importante para o mercado nacional automotivo. Até hoje ele está trabalhando na Ford. Show, Huck. Eu acho que eu começo que nem o Reisner falou, né? No fim, esse é o bate-papo que a gente tinha lá na entrada do IED. E a gente de tudo quanto é lugar, né? E quando rolava também o lance do concurso da Volks, a gente também recebia o pessoal de fora, eles iam lá também. Mesmo que não fossem nossos alunos, o pessoal tava lá também. De gente que tava afim de fazer, né, cara? Lembra? Puxou bastante gente. Sexta, o pessoal tava tudo lá desenhando. Você criou uma sala e criou um espírito que não era a sala específica, o espaço. Era as pessoas e a postura das pessoas em relação a levar a sério o que a gente tá fazendo aqui. Por que você escolheu automotivo? Onde você tirou isso da cabeça? Eu acho que não foi uma decisão dura, assim, tipo, vou fazer isso. Acho que uma coisa natural. Inclusive, no meu livro, lá no finalzinho, eu pensei muito o que eu ia escrever e eu comecei com a palavra Lego. Eu vejo, desde criança, eu sempre gostei de meio que fantasiar, assim, você criar o seu mundo, transformar ideias em alguma coisa física. Modelar carro, na indústria você usa o clay. Mas onde eu comecei a brincar com isso foi tanto vela como areia. Eu tirava férias quando era moleque, adolescente. A gente ia pra Mongaguá, passar as férias lá com a família, ficava um mês lá e não levava papel e caneta, não desenhava. Então eu ficava criando na areia, pegava ia de manhãzinha lá e fazia um volume de carro lá, passava horas. Sempre foi uma coisa muito natural, sempre gostei disso. Quando eu comecei a descobrir o que era, já caí de cabeça, queria ser designer automotivo, queria entrar, mas acho que o ponto é o designer, ele tá no meio entre o lado da arte, né, o artista, designer e engenharia. Minha essência, eu sempre fui muito mais pro lado artístico. Não é só aquilo de, vou sentar e ficar desenhando e é isso que eu quero pro resto da vida. A gente tá sempre nessa inquietude, querendo buscar, querendo fazer, querendo mudar, revolucionar. O meu momento Volkswagen foi uma coisa, meu momento Ford tá sendo outra. E aí foi pela Volkswagen que eu comecei, né? Eu participei em 2001, entrei na Volkswagen em 2002. Então eu queria, naquele momento, conseguir expressar minha arte, aquilo que eu gostava de fazer. Mas foi uma puta experiência. Gostei, aprendi. Acho que cada passo que a gente vai fazendo na vida é importante para levar onde a gente quer chegar, né? Não desmerecendo a Belas Artes, o que eu aprendi, os professores que estavam lá foram fundamentais para criar uma base, mas eu entendi realmente o que é design automotivo, como se projeta um carro lá na Volks. Eu fiz um ano de estágio na Volks no Brasil, igual o Reisner fez, né? Veiga tava lá junto com o Hartmut Varcos, chefe do grupo todo, Peter Shaya, e o Varcos Volkswagen. Eles tiveram apresentação lá do Veiga normal, e depois ele falou assim, vem aqui no cantinho que eu quero apresentar o trabalho dos estagiários, desse ano. Eu devia estar em setembro, outubro, o estágio acabava em dezembro. Então era reta final já, aí eles foram lá e contrataram a gente. Só que ainda demorou um tempo até sair, mas a gente foi pra lá com o contrato já como designer, nós três, e a gente trabalhou na Volks e na Volk. Foi legal, porque quando rolou da Touareg Facelift, eu e o Arnaldo entrou, já tava no meio do desenvolvimento da fase criativa, placou, tem meu e dele. Aí no final, assim, tava fazendo os modelos lá em clay, era meu e dele. Então, como eu sabia que ia acabar o nosso contrato, eu vou começar a preparar meu portfólio e mandei pro pessoal de estúdio avançado, que é na Espanha. Eu falei, é onde eu quero trabalhar. Foi uma época muito boa. O estúdio era pertinho do mar, da praia, morava pertinho da praia, era legal. Só que o que eu percebi, eu não queria ser designer automotivo naquele momento. Eu queria fazer muito mais do que isso. Meu pai é engenheiro. Ser um empregado tá dentro de uma indústria lá dentro. E minha mãe era o outro lado, assim, ela sempre foi, talvez esse lado perto do que você conheceu. Ela era professora também, ela era consultora de empresas e teve empresas. Tanto que a Moritz nasceu enquanto eu tava na Volca. Quando eu tava na Espanha, o que eu percebi, assim, eles têm muito tempo que neva e você acaba ficando em casa sem fazer nada. É mais ou menos que nem a gente tá na quarentena agora. Tipo, quarentena. Você tá em casa, você tem que fazer alguma coisa. Você acaba fazendo. Só que quando a sua vida é assim, você tem que fazer coisa produtiva, né? Você acaba fazendo mais. Na Volks eu percebi que você fazer um carro demora um projeto, uma média de uns 5 anos. Na minha ingenuidade, eu achei que daria pra fazer isso fora. Aí eu ficava pensando no que eu gostaria pra mim realmente. E lá eu já comecei a pôr no papel isso que eu queria da Moritz. Eles iam mudar, foram pra Potsdam. Fiquei lá um tempo também, mais uns 3 meses, alguma coisa assim. Depois eu já saí fora. E foi daí que surgiu a Moritz, o intuito inicial de fazer
fazer carro. Aí surgiu o LSPS e depois o Doni Rossetti, né? Então, 2 protótipos que a gente fez lá. Que valia a pena criar a Moritz? Eu percebo hoje, em comum, é o sonho. Tanto que era assim, a Moritz GT, embaixo Traumwerk, que é fábrica de sonhos. A principal investidora da Moritz foi minha mãe, me ajudou muito em vários momentos, emocionais, instrutivos e financeiros. E, inclusive, eu andei pesquisando muito tempo. A gente sempre acha que isso é uma coisa demérito, mas não é, né? Toda empresa nasce assim. Você primeiro tem investimento da família, depois investidores anjos, depois BNDES, ela vai crescendo. Exatamente. Eu cheguei ao ponto de ter um investidor anjo, que foi o William Rossetti, pra gente fazer o Doni Rossetti. Puta, foi uma experiência incrível, cara, construir esse carro. E eu acho que é isso que você sentiu lá no IED, na sala 58. Essa vontade de criar um novo, de sonhar com alguma coisa e fazer os outros sonharem com isso também. Acho que a Moritz foi isso. Quando lançou o carro lá, cara. Sim. O lançamento do carro foi lá. Eu nunca vi aquele pátio tão cheio. Cada história, assim, de momentos que a gente tava lá, isolado no Imirim, na zona norte de São Paulo, uma oficina, garagem pequena. Um deles foi isso aí. Cara, eu não sou cara de videogame, tá? Mas quem mandou o e-mail foi Electronic Arts. É Need for Speed. Então é Need for Speed. Puta, a gente da Moritz, a gente ficou entusiasmado, achou incrível e tal, poder jogar com o carro. Torque on this thing. Rap's souped up Mustang doesn't even come close. Tyler, you're like a brother to me much right now. Aí só que entrou num ponto, a gente fez o processo inteiro do carro, construiu o carro manualmente. Então a gente não tinha uma matemática do carro. E teria que fazer. Pode andar nele, fazer, testar e tal, só que não é um carro que você vai pôr na pista e andar 300 por hora. Pô, acho que teve mais uns 3 momentos assim que foi incrível. Um foi o dia que o Osiris foi lá, que é o fundador da Embraer. Você abre a porta da sua oficina, tá lá um senhorzinho, baixinho, velhinho, já de terninho, todo arrumadinho. O cara criou a Embraer. Foda. Outras pessoas incríveis que passaram lá. Outro foi o Tony Bianco, da década de 70, um dos principais construtores de carros que o Brasil já teve. O Anísio Campos, do Ari Rocha, todos eles foram lá, era amigo de todos eles. O Pian Castelli, o Jota, fizeram o SP2, né? Todos esses caras visitaram, viram a gente fazendo carro lá. O próprio pessoal, o Fábio Birulini, que fez o Lobini, o pessoal da Chamonix, o Milton Mastelini. Outro momento que foi legal pra caramba que rolou foi quando o pessoal da BMW foi lá. BMW Design Works. E foi legal porque, assim, um dos caras que estavam lá, a gente trabalhou junto na Espanha, na Volks. Porta, eu olho assim e falo, meu, a gente se conhece e tal, né? Foi bem legal. Rolou muito reconhecimento, assim, sabe? Eu acho que mais fora do Brasil do que no Brasil. É um exemplo da Pagani, que é uma empresa pequena, de um argentino na Itália, usa motor da Mercedes, da MG. Todo mundo acha a Pagani incrível, né? Admira. Mas brasileiro tem essa mania, né? De falar assim, ah, não, se você é uma empresa brasileira fazendo carro, tá usando motor americano, não é legal. A gente passou por alguns momentos, é óbvio que teve um monte de gente que admirou, achou legal, então. Sempre tem esses haters. Né? Eu já tava nesse ponto, e pequeno, e já era muito grande pra mim. Sim. Eu entrei nesse momento que, assim, ou eu daria um passo gigante, cresceria. Aí seria mais ou menos o que aconteceu com a Embraer, devido às proporções, óbvio. Falei assim, cara, não tô pronto pra isso. Eu tô lembrando de um outro vídeo que eu vi, inclusive, aqui no seu podcast. No vídeo do Sebastiano, ele fala isso, que ele chegou um momento da empresa dele, podia crescer muito, só que ele começou a comparar, não é a entrada bruta, mas a margem de lucro, né? Ele optou por ser pequeno e continuar fazendo do jeito que ele queria fazer e não se tornar grande e não fazer do jeito que ele queria fazer, né? Quem fazia todo o equilíbrio disso, e acho que foi essencial, foram os 2 engenheiros que trabalhavam junto comigo lá, que era o Alexandre Irata e o Clóvis, pra Moritz durar tanto tempo que durou, uns 10 anos. Tem um momento que eu encontrei claro o que eu precisava fazer, que ia dar dinheiro, que tinha acabado tudo meu fôlego e eu abri mão, que seria a customização. Foi o último produto que a gente fez na Moritz. Se continuasse naquele lá, funcionava. Que foi o Golber S. A gente pegou um golzinho primeira geração, customizou, levou no evento lá do Bubblegum Traffic. Apesar de todo o custo, de tudo, dei de cabeçada. Por outro lado, eu aprendi. Eu sou o que sou, fiz o que fiz, graças a esses tombos que eu levei. Nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, o pessoal dá muito valor para quem teve, sei lá, 3 empresas e quebrou 3. Mostra que na quarta, ele vai estar muito preparado para isso. Quebrou uma vez, todo mundo taxa o cara como fracassado, né? Exatamente. Quebrou 2 vezes. Puta, que idiota, que burro. A maior professora, a falha é... Aí entra nessa parte que eu tava falando que vários caminhos que eu segui, sempre com design automotivo envolvido, ser um designer automotivo em uma montadora. O outro foi ter a Moritz, e o outro foi a parte da educação, que quando a gente se conheceu no IED, quanto de experiência que eu adquiri nesses 3 caminhos foi incrível. Essa parte da educação, por muito tempo, ela andou em paralelo com a Moritz GT. É natural, quando a gente começa a adquirir uma bagagem, querer passar essa bagagem, aí você vê como uma coisa sempre tá ligada na outra. Eu comecei a dar aula por causa da Volkswagen. A minha primeira apresentação que eu fui ter na Alemanha, cara, eu travei. Ter uma sensação
que eu tô contribuindo para a sociedade, assim, para as pessoas, né? É legal você comentar isso, porque daí eu vou fazer uma provocação. Mas carro não é só um objeto bonito que todo mundo deseja? É uma pergunta complexa de se responder. A gente conviveu durante aquele projeto da Fiat, né? A gente discutiu esses assuntos. Na verdade, eu não teria uma opinião formada de como responder isso de imediato. Tudo que a gente acredita que é certo hoje, amanhã tá errado. Saber que eu tô evoluindo. Eu lá atrás era pior do que eu sou hoje. Porque assim, o ser humano sempre vai ter que estar em constante movimento. Tirando agora... O que o Morita acha o que é carro? Pra mim, por incrível que pareça, continua sendo um sonho. Uma pessoa, quando compra um carro, ela não tá só precisando de um meio de locomoção. Muita coisa por trás pra tomada de decisão que ela vai fazer comprando um produto. Cara, eu tô numa fase agora que eu gosto de olhar o produto de perto. Fui designer automotivo, fui empreendedor, tive uma empresa, fui professor na parte de educação. Por esses 3 caminhos, uma coisa que eu não tinha passado era pegar o produto com calma, sabe? Olhar ele minucioso para cada milímetro, fazer do desenho, virar o produto final na rua, testar e andar. Hoje eu consigo fazer um pouquinho de tudo que eu já fazia, que me dava prazer. Hoje eu consigo somar tudo isso e fazer na Ford. Super privilégio de estar trabalhando lá no time do Sandrinho. Se você comparar 20 anos, 30 anos e 40 anos que a gente tem, quando a gente é muito novo, a gente tem muito gás, só que a gente é apavorado, né? Que nem você falou. E agora eu acho que com 40, o que eu vejo é assim, você tem calma para conseguir respirar e fazer com a experiência que você adquiriu antes, né? Um dos motivos que eles me contrataram foi quando eu tava falando com o pessoal do RH, essa passagem que eu tive no IED. A Ford é uma coisa assim que eu admiro, tem uma preocupação social muito grande. Essa jornada, você vem sozinho e fala para uma meia dúzia. Você faz a Moritz, começa a falar com mais gente. Aí o IED te dá a possibilidade de falar com mais gente ainda. E agora a Ford consegue deixar a sua voz transcontinental. Sim, isso que é legal. É legal. Acho que assim, a função do designer é isso, tirar o que tá vago na nuvem, transformar em algo palpável. Mesmo que não seja palpável, que seja um aplicativo de celular. E você hoje, pessoalmente, está realizado? Bastante, assim. Quando eu paro e olho para trás, assim, me dá bastante satisfação, assim, de vários caminhos diferentes que eu tomei, como cada um me deu satisfações diferentes. Uma delas, inclusive, foi ver o podcast aqui do Reisner. Gratificante, assim. Tanto de você estar conseguindo executar isso, que é um grande amigo meu e do Reisner, né? E ele, como ex-aluno nosso, como amigo nosso hoje, poder passar isso, inspirar novos alunos, novas pessoas verem que é possível, né? É legal pra caramba, gratificante. Tinha uma frase até do Yoda, que eu achei muito boa, né? No penúltimo filme, que ele fala que o nosso objetivo quanto mestre é fazer nossos alunos superarem a gente, né? Nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres. Eu tenho total convicção, assim, que ele me superou fácil, assim, o que ele faz é incrível, eu não faço o que ele faz. Inclusive outro, assim, que é muito bom também, que vale citar, que foi professor do Reisner também, que é o Luiz Antonelli, né? É outro que ele também ficou muito tempo comigo, assim, como aluno, depois profissional, hoje ele é designer da Renault, né? O Reisner mesmo citou, é difícil você falar, tal cara desenhou um carro. Não existe. Eu sozinho fui o professor do Reisner, é mentira também. Todos somaram, por isso que eu quero falar do Luiz, Caio Vassão é um deles, como ele pensa e como que ele passa, porque no fim, o que eu vejo que é importante a gente passar, o aluno e o designer, como criar uma linha de raciocínio para ele conseguir tocar o caminho dele sozinho. Então, muito mais do que a gente fala, ele entender o caminho que ele tem que seguir, né? Eu não tinha a metodologia correta de ser um professor, porque eu nunca tinha sido um professor. Fui evoluindo essa metodologia aos poucos, eu tinha claro o que eu queria. Era pegar o cara, colocar onde ele queria chegar. Não onde eu queria chegar. Você vê as montadoras que passaram lá, né? Mercedes, Jaguar, Nissan, Volkswagen sempre por causa do concurso, né? Renault. A Moritz GT. Também. A Moritz sempre teve. O que foi legal. A gente começou com a Nissan, foi a primeira montadora, e a gente fechou com a Nissan, né? Meu ciclo, né? A gente teve também no meio a Fiat, né? Que foi uma coisa maluca também. Teve a Fiat, isso. Tinha a equipe Morita, o pessoal de Transportation, a cabeça do Transportation, a gente grudou a equipe de moda, tem desenho de color, tem de um pessoal de design gráfico e um pessoal de produto, então, alunos quanto professores. Mostrou que a gente conseguiu criar um projeto e ali ficou muito claro quanto o carro tem tanta coisa envolvida que só dessa maneira a gente conseguiu efetivamente criar um produto de relevância. Quais são os projetos que você participou? Que tá na rua ou que já teve na rua? Exatamente sobre isso, é um dos motivos de eu estar aqui na Ford. Porque no fim das contas, eu não peguei, na época da Volks, por exemplo, mesmo da Moritz, eu não peguei um projeto de ponta a ponta, entregar para ser fabricado e virar um item de produção, falando de carro. Acho que o único produto, assim, que eu vi que participei também desde o início, a empresa chama Pros e faz acessórios de moto. Eles viram que era um fácil
que tinha no nosso mercado brasileiro. E é um baúzinho de moto. Cara, foi incrível, assim, muito legal. Eu fiz do início, desde a criação da marca deles até o produto final, sabe? E lotou, vendeu um monte. Por que você fez o livro? Eu acho que o livro foi uma das perninhas aí desse lado da educação. Eu falei, cara, vou montar uma apostila. Comecei a compilar o material, fazer. Acho que uma pessoa fundamental, assim, na minha caminhada que eu tenho que citar é o Edi. Aurisney Pristefan. Ele foi o cara que me abriu portas para entrar nesse meio, publicar um livro. E ele falou assim, cara, não, a hora é agora, a gente vai lá. Já na hora eles toparam e resolveram publicar. Mas assim, eu não queria um livro duro, maçante, sabe? Eu quis que ele tivesse uma cara de um diário. Como é minhas aulas. Descompromissada, um amigo dando um toque pro outro. Tanto que ele inteiro parece que foi feito à mão, aquela página amassada. E teve um momento aí que você também acabou apresentando Top Speed. Foi coisas que Doni Rossetti abriu portas. Né? Auto Esporte, canal de rádio, a Luca, lá da 89. Mas aí, quando rolou com o Leozitor e o Hazuki, foi legal pra caramba. Nessa época, no YouTube, com o canal deles lá, eu fazia isso com o Fred, com o Daniel. Começou a acontecer naturalmente, sem querer isso. Eles tinham muito contato com as montadoras, né? Pegar, andar no carro, testar o carro. Bem legal. Eu queria agradecer sua disponibilidade, queria te parabenizar, porque acho que as conquistas, tanto o Eisner e vários outros alunos que passaram, Tarcísio, Kleber, e isso é uma coisa que eu tenho que parabenizar. Impressionante como você consegue unir equipe, fazer as pessoas trabalharem com pouca fala, com mais ação, porque é o seu perfil, mas é impressionante como todos trabalhavam para o bem comum. Isso não é fácil, aí a gente chama de gestão de pessoas. Eu tenho um puta carinho e admiração pelo teu trabalho, pela tua postura, pelo jeito que você coloca as coisas. Boa sorte aí, tudo de melhor aí pra você, cara. Valeu, cara. Eu também acho legal pra caramba a gente ter feito isso. Assim, eu acabo fugindo um pouco dessa parte. Eu já até comentei com o pessoal, eu não sou o cara que fica direto nos podcasts, manjo tudo e tal, mas acho que tem uma grande relevância nisso, é importante pra galera. E não é porque eu saí do IED que eu abri mão de tudo isso, de parte de educação, sim, de passar informação, de ajudar. Sempre vou estar tentando fazer isso de alguma forma, e eu sei que você é assim também. E espero que isso a gente possa conseguir fazer alguma diferença em abrir algum caminho, dar uma luz aí pra gente. Amoritz GT. Traumwerk. E eu acho que essa entrevista vale um joinha e uma inscrição, hein? E até a próxima. Aqui é foda. Cara, eu só pus camiseta aqui pra gravar com você.